Nós vamos conversar agora com a dona Sivonilde de Oliveira Carvalho. Ela que é socióloga e pedagoga e pós-graduada em antropologia. Escritora, né, de Bacabalense, aqui do Quilombo Piratininga, onde escreveu o livro Memórias Locais e Educação. Piratininga, as histórias do povoado quilombola de Piratininga e sua importância no ensino infantil. Dona Sivonilde, seja bem-vinda à TV Ágape. Né? Obrigada. Como é que surgiu a sua cabeça essa ideia de escrever um livro sobre a história do povoado quilombola Piratininga? Bom dia para todos, para todas que estão nos assistindo. A importância de trazer esse livro é não deixar que morra o nosso princípio, nosso início. Porque Piratininga tem uma história muito bonita, muito bonita. Quero, com esse livro, conseguir até mais tarde fazer um documentário, porque é muito importante a história de Piratininga. Agora, dona Sivonilde, a gente passa pelo Piratininga e vê as pessoas lá, as famílias trabalhando, todo mundo hoje já numa vida mais confortável do que era antigamente, né? Mas a gente sabe que ali vocês são descendentes de pessoas que foram escravizadas, que construíram esse país pela mão de obra escrava. E quando veio a abolição, não houve nenhuma indenização, não houve nada, foi jogado aí nos morros, nas favelas, nos guetos, seja da zona rural e urbana. Como é que surgiu o povoado Piratininga, mesmo assim, enquanto resistência à escravidão? Olha, o que eu sei lá da história de Piratininga, contada pela Raimunda Oliveira Carvalho, professora de hoje aposentada, que José Horácio contava para ela que era esposo dela, e Aldo, um morador de São Luís Gonzaga, que na época era Vila dos Machados, falava para ele. Então assim começou a história, que chegou uma portuguesa, veio através do irmão, comprou umas terras aqui às margens do rio Piratininga, né? E vieram morar aí, essa portuguesa. Quando veio com o esposo, ela chamava Cecília, e o esposo Teófilo, aí vieram morar aí. Quando ela acreditava muito em feitiçaria, ela fez uma viagem para São Luís e ao chegar encontrou dentro de um dos seus baús de roupa um mucuri parido e aquilo começou a impressionar ela. Aí o esposo veio a adoecer e ela teve que ir embora. Para isso ela chamou um dos seus carreiros, o Barroso, veio com ele até a Vila do Machado e fez uma doação de suas terras para ele. E foi-se embora. Dizem o povo, comentava que esse papel de doação dessas terras estava em São Luís. José Horácio foi várias vezes procurar essa doação, não encontrou. Ninguém encontrou, só foi de palavra. Uns falaram que era palavras, outros disseram que não, que tinha esse documento. A figura da dona Cecília, que eu já ouvi falar dela, é um pouco mística, né? Uma senhora branca de escravos que resolveu, pelos documentos que encontraram em São Luís, parece que ela resolveu aforrear os seus escravos por algum motivo e doar essas terras, etc. Existe documentação no Arquivo Público de São Luís, que a senhora deve até investigar sobre isso aí, né? Inclusive, tem cópias lá de cartas de alforrias. Sim. Não sei se foram assinadas por ela ou por alguém da família, né? Mas a imagem que se tem da Cecília é que era essa mulher, né, que ajudava o povo negro com a maneira dela. Era. Né? Isso aí também é importante, né? Vocês aprofundar essa pesquisa da dona Cecília, que realmente que aparece na história como uma senhora de escravos que ajudou o Piratininga a surgir, etc. E vocês já tinham ouvido falar disso aí. E existem alguns documentos que são realmente que comprovam a existência dela. Não é uma invenção do povo mais antigo. E a senhora vem resgatando essa história. Essa história. Né? Que é contada oralmente, de pai para filho, de geração a geração. E o livro vem registrar oficialmente isso aí. Né? O que a senhora pretende chegar, assim, como é que a senhora consegue, nesse livro, fazer com que chegue aos mais jovens?
Né? Você acha que vai fortalecer a identidade quilombola da juventude do Piratininga? Acho que sim, porque com o tempo, o que eu quero? Que não morra a história. É que ela venha ser trabalhada na escola. Pelo que eu saiba já, olha, a professora Dinha, que é minha mãe, né, ela escreveu ele em cordel, a história em cordel. E dentro do meu livro, ela está lá, escrita, em cordel. Né? E aí eles vêm lendo de vez em quando, lá na escola, principalmente na creche Mãe Geni, para as crianças. Então, essa é a minha intenção, que esse livro venha fazer parte do estudo da comunidade. Essa é a minha intenção, para que não morra. Para que eles venham conhecer, porque Piratininga é formado de duas famílias. A família Souza, que vem do Quilombo, lá de hoje é Fazenda, que é ali do outro lado do Guaraciaba, e a família Carvalho, que é de Piratininga. Benedito Souza era do Quilombo, lá do Guaraciaba, certo? E Cotinha era do Quilombo de Piratininga. São as duas famílias que formam a Piratininga hoje. A senhora fala em Guaraciaba e me vem à memória essa questão daquela comunidade, né? Que hoje está encurralada ali, naquele lugarzinho, né? De repente foram aparecendo os donos das terras e etc. E aquele povo foram ali oprimido, né? O que não aconteceu com Piratininga, né? Que se organizou melhor, e com outras comunidades, né? Eu acho que a importância da comunidade se organizar também fortalece esses laços sociais e políticos e econômicos na própria comunidade. É verdade. Isso é muito importante, né? Que se organiza. Hoje Piratininga, eu vejo ali, está dividido, cheio de chácara, aquelas coisas, mas sabemos que aquela terra é uma terra que não tem documentação. Exatamente. Né? Aquelas pessoas estão lá, mas elas são cientes disso, porque lá existe apenas esqueci, passou aqui pelo nome, que é a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Piratininga. Ela é documentada e tudo. Né? E as terras não podem ser negociadas, né? Não estão vendidas. E elas, o pessoal vende, mas sabe que não pode, que é dentro de um quilombo. E o que me deixa triste é aquele presídio lá, né? Uma questão aí que precisa ser melhor discutida, a questão da criação de um presídio dentro da comunidade quilombola, que é uma coisa, acho que inédita do Brasil. Né? Mas, recentemente foi aprovado um requerimento do vereador Melquides que criando tipo assim, um memorial, uma espécie de museu do Piratininga. Sim. Né? Lógico, que isso depende do executivo. Mas lá tem algumas coisas que a história, além da história, algumas coisas não cabem dentro de um memorial. Por exemplo, como é a história do pé de caju lá do Piratininga? Olha, o pé de caju, eu cito ele lá no livro. O pé de caju ele foi plantado pelo último ventre livre. Certo. E era um senhor que foi beneficiado pela lei do ventre livre, será pela Princesa Isabel ainda? Pela Princesa Isabel. Certo. Que era uma lei assim fantasiosa, né? Fantasiosa. Que dali não existia. Tá, aí também temos o arco de coar café, temos panela de barro, temos tem vários outros, tem um baú, todos eles são citados. Certo. Tem o divino, certo. Né? Tem o divino, tem a imagem de São Benedito, tudo era deles, certo. Desses. E qual é o mistério que tem naquele cemitério de Piratininga? O pessoal fala, fala do cemitério de Piratininga. Então, a única coisa que eu nem cito lá no meu livro, porque lá foi o João Alberto sempre comentava, né, nas épocas dos conflitos, que lá boi não passava por cima da sepultura de Samira, que Samira era uma que foi enterrada lá naquele cemitério. Sim. E aí o que eu acho interessante lá em Piratininga é porque tem o cemitério dos anjos e o cemitério dos adultos. E nesse cemitério Semira, que leva o nome de Semira hoje, lá está plantado os últimos ventres livres. Benedito Souza,
todos eles foram enterrados. E também enterrado Mãe Geni, que eu cito muito, conta a história dela também dentro do livro. Que dá nome à que foi escola, a primeira né? parteira, assim, que dá o nome à creche Mãe Geni. E agora tem uma história também da roqueira. O que era a roqueira? Roqueira é um ferro ocado, mais ou menos acho que de uns 8 quilos ou mais, que eles enchiam de pólvora, né? E atiravam para fazer as festas. Né? Eles utilizavam muito essa roqueira. E agora tem uma das relíquias mais importantes, inclusive com data, é a questão do jarro, né? Você tem um jarro lá que vocês não sabem a quem pertenceu. Esse jarro, ele pertenceu à família de Cotinha, que hoje está com o pessoal da família da Francisca Cota, que era filha de Cotinha, que é a Jocelina, a professora Jocelina, aposentada também, faz parte deles. Esse jarro, o jarro, o forno, é da família deles. E esse jarro já deve ter trago algum escravo fugido, que trouxe da Casa Grande para eles, eu não sei, que eles usavam, eu não sei como eles adquiriram esse jarro. A minha avó, que é a Cota, contava que esse jarro, eles colocavam, era farinha na época, dentro. Né? Esse jarro, é uma coisa que eles usavam. E tem outras também, tantos assim, mas não ficam juntos, as coisas não viviam juntos só no lugar, né? Poucas coisas deixaram perder. O que me deixou mais triste em saber foi que o último esteio da casa da Cecília, eles racharam e fizeram lenha, que tinha no Piratininga. Hoje, onde é a igreja católica. Era lá, Casa Grande. Pois é. Então, nós estamos conversando aqui com a dona Silva Neide, ela é autora do livro Memórias Locais de Educação sobre o Vale do Piratininga. Será lançado no próximo domingo, dia 1º, né? A partir das... de janeiro, a partir das 14 horas. Né? Então a gente pode chegar lá no Piratininga. Já chegando lá, já percebe, depois da casa do jogador, né? Do Manuel, a gente percebe logo uma movimentação lá na casa da dona... Raimunda Oliveira Carvalho, que é a dona Dinha, que ela vai ser lá. Vai ser lá, né? Então, a gente queria agradecer a entrevista. Obrigada. E a senhora aproveite para convidar a comunidade bacabalense a comparecer no lançamento do seu livro. Eu gostaria que todos comparecessem lá, principalmente aí o pessoal da educação, certo? Que possa estar lá para conhecer a história de Piratininga lá e comprar o livro, porque nele eu mostro a verdade, a realidade, o depoimento daquele povo. O que eles passaram, né? Os que estão insatisfeitos com aquele quilombo. Né? Vocês vão ver o tamanho que era Piratininga, porque tem um mapa que o José Horácio, meu pai, deixou, ele desenhou a área, o tamanho que era a área de Piratininga. Lá tem tudo bem feito, certo? Então é uma coisa assim que eu quero que fica na história o povo reconheça. Então compareçam lá. Pois é, então é domingo, né? Dia 1º, a partir das 14 horas, o lançamento do livro Memórias Locais de Educação de dona Silva Neide Oliveira Carvalho. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você. E a gente espera que a comunidade compareça para esse ato cultural no Piratininga.